Olá, voltamos com a nossa disciplina de Formação Sociohistórica Brasileira e eu sou a professora Fernanda e vamos dar continuidade às unidades 2 e 3 do nosso conteúdo, do nosso e-book. Bem, em 1939 foi iniciada a Segunda Guerra Mundial e que se estendeu até 1945. Visando o apoio durante esse conflito, os Estados Unidos desenvolveram uma política de intervenção na América Latina. Então, a princípio, o Brasil optou em ficar neutro na Segunda Guerra Mundial e mais diante aos ataques de submarinos alemães aos navios mercantes brasileiros e da pressão que o Brasil participasse por parte dos Estados Unidos, o Brasil também, os Estados Unidos utilizou também o motivo do empréstimo que foi realizado para a construção da siderúrgica de Volta Redonda. O Brasil, acabou declarando guerra aos países do eixo, que era Alemanha, Itália e Japão, no dia 21 de agosto de 1942. Então, nesse mesmo ano, foram enviados para território italiano em torno de 25 mil pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e desses, durante o conflito, foram mortos 454 brasileiros e sepultados em um cemitério na Itália. Em 1943 foi lançado o Manifesto dos Mineiros, e esses manifestos eles denunciavam a contradição do Estado Novo apoiar os países de tradição democrática liberal na Segunda Guerra Mundial e, ao mesmo tempo, no Brasil, ele adotar um estilo de política ditatorial. E com a vitória dos países aliados no ano de 1945 e o retorno desse soldado da Força Expedicionária Brasileira, os movimentos sociais a favor da redemocratização do país entraram em evidência. Então, esses movimentos adquiriram um grande apoio popular. Então, diante disso, Getúlio Vargas determinou a realização de uma eleição presidencial e ele garantiu que ele não ia sair candidato dessas eleições. Nesse período também houve um movimento chamado queremismo, que defendia a permanência de Getúlio Vargas no poder, e queria adiar as eleições e a indicação do Getúlio Vargas para a presidência quando fossem marcadas essas eleições. Então, no dia 29 de outubro de 1945, o Palácio do Governo foi cercado por militares e forçou a renúncia de Getúlio Vargas da presidência do Brasil. Então, diante a deposição de Getúlio Vargas do poder, foi iniciado o processo de redemocratização do país, especialmente a independência dos poderes legislativo, judiciário, a liberdade e o funcionamento de partidos políticos que tinha sido vetado pelo presidente Getúlio Vargas. E também a convocação de novas eleições, com a adoção do voto direto e a previsão de elaboração e aprovação de uma nova Constituinte na Assembleia Nacional. Os principais partidos políticos criados nessa época foram a União Democrática Nacional, a UDN, o Partido Social Democrático e o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. A União Democrática Nacional, UDN, foi onde se agrupou os opositores mais ferrenhos do governo de Getúlio Vargas.
né, que tinham segmentos da elite brasileira, tinha banqueiros, empresários, os donos de meios de comunicação, intelectuais que defendiam o liberalismo econômico, né, e que o liberalismo econômico se opõe à ideia de intervenção do Estado na economia, algo que foi bastante feito por Getúlio Vargas, e, consequentemente, a abertura do capital estrangeiro e o alinhamento à política econômica dos Estados Unidos. Então, tinha como os principais componentes desse partido Carlos Lacerda, Antônio Carlos Magalhães, José Sarney, Assis Chateaubriand, Roberto Marinho. Esses nomes foram um dos principais componentes da UDN. O Partido Social Democrático reuniam os antigos interventores do Estado Novo, que eram políticos com influências regionais, donos de indústrias e influências regionais donos de indústria e de grandes propriedades de terra, os banqueiros ligados a Getúlio Vargas principalmente. Então, seus principais eleitores, eles estavam localizados distante dos centros urbanos no Brasil e construindo uma robusta base eleitoral muito forte. Quem estava principalmente nesse partido era Ulisses Guimarães, Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves. E, criado por Getúlio Vargas, o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, né, tinha como um dos principais líderes, né, Leonel Brizola e João Goulart, né, e ele foi apoiado no mito do pai dos pobres, que foi bastante explorado na época de Getúlio Vargas. Eles almejavam conquistar, com o apoio dos sindicatos, eleitores provenientes da classe operária e menos favorecidos localizados nos centros urbanos. Eles defendiam o nacionalismo econômico e a existência de um forte Estado interventor. E, por último, o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, eles reuniam artistas, estudantes, intelectuais e tinham forte atuação e influência em São Paulo e no Rio de Janeiro, como Caio Prado Júnior, Cândido Portinari, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Luiz Carlos Prestes, Mário Lago, Oscar Niemeyer foram dos principais integrantes do PCB. Em 1946 foi promulgada a nova Constituição Brasileira, que é considerada até aquela data uma das mais democráticas do país, e algumas de suas principais características foram a autonomia dos municípios e estados, o estabelecimento do voto direto, né, foi uma das conquistas, e secreto, evitando assim o voto de cabresto, né, o direito à greve, a autorização de caçar registro de partidos considerados perigosos à nação, a determinação do mandato presidencial de 5 anos e o estabelecimento de liberdades individuais de imprensas, partidárias e de associação de classe. Então, a gente entraria no período que a gente chama de populismo no Brasil, né? E o surgimento de novos sujeitos políticos. Então, com todo esse processo de redemocratização, né, depois do governo de Getúlio Vargas, os presidentes que assumiram o poder de entre 1945 a 1964 foram denominados de populistas, porque eles adotaram um estilo de governo no qual seu líder se dirigia ao povo de maneira bastante carismática, ou seja, popular. Então, ele se utilizou de inúmeros meios para a obtenção do apoio do povo em um contexto em que os segmentos da sociedade brasileira procuravam estar participando efetivamente das questões políticas. Então, após a deposição de Getúlio Vargas, 2 nomes ganharam destaque para as eleições presidenciais, que foi Eurico Gaspar Dutra, pelo PTB, e Eduardo Gomes, pela UDN.
Então, com o apoio de Vargas, o Eurico venceu as eleições diretas e passou a administrar o país a partir de 1946. O governo de Dutra, de Eurico Gaspar Dutra, ele foi marcado por uma aproximação com os Estados Unidos e um rompimento com a União Soviética, especialmente a partir de 1947. Então, por conta disso, o governo brasileiro colaborou com o estabelecimento de grandes empresas estrangeiras no país a partir da criação de incentivos fiscais. Além disso, ele decretou o fechamento do Partido Comunista, que se alinhava aos ideais ali da União Soviética, e ordenou a cassação dos mandatos dos filiados deste partido, se baseando num artigo da Constituição Brasileira de 1946, que orientava o fechamento dos partidos políticos comprovadamente perigosos à segurança nacional brasileira. A aprovação da Constituição Brasileira de 1946, ele trazia a promessa de um restabelecimento de uma democracia, né, e de caráter representativo, né, e das relações políticas nas instituições públicas brasileiras. Porém, Dutra, ele se articulou juntos aos setores conservadores da sociedade brasileira, uma espécie de acordo interpartidário envolvendo especialmente o PCD e a UDN. E a intenção de Dutra com isso era constituir uma base de sustentação governamental. Essa iniciativa não contou com o apoio do PTB e, uma vez neutralizado a influência varguista, possibilitou o rompimento desse partido e de Getúlio Vargas com o governo. No plano econômico, uma das principais iniciativas da gestão de Eurico Gaspar Dutra foi a criação do Plano SALT. O que era o Plano SALT? Ele tinha a saúde, a alimentação, o transporte e a energia como prioridades do governo. Então, saúde, S, né? Alimentação, A, né? Saúde, alimentação, transporte e T de transporte e de energia. Então, ficou o plano SALT. Então, o Brasil, no entanto, devido à inflação, o Brasil enfrentou uma crise econômica e o povo foi perdendo o poder de compra. Por exemplo, a pavimentação da rodovia Rio-São Paulo, a instalação de hidrelétrica de São Francisco, a instalação da Escola Superior de Guerra foram algumas obras desenvolvidas no governo de Gaspar Dutra. Em 1948, em uma perspectiva de uma política intervencionista, o governo Dutra ele estabeleceu a missão ABINC, que compreendendo uma comissão técnica mista encarregado de identificar os problemas da economia brasileira, atendendo para a possibilidade de utilização de recursos externos, no segmento de petróleo, e foi surgida aí a missão ABIC. Porém, em 1948 foi iniciada uma campanha, a campanha O Petróleo é Nosso, que foi resultado de uma manifestação de julho de 1948 na capital do país, em oposição ao projeto do governo Dutra, junto com o Congresso Nacional, que postulava a privatização do petróleo, ou que era chamado o Estatuto do Petróleo. Porém, com apoio dos partidos PTB, PCD e PSB, Getúlio Vargas retornou à presidência da República por voto popular dessa vez, e ele venceu as eleições no dia 3 de outubro de 1950, conquistando 48,7% dos votos
e o pleito foi contestado pela UDN, os principais opositores de Getúlio Vargas, mas em janeiro de 1951, Vargas foi diplomado presidente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, para buscar um apoio da base política, né, para apoiar as iniciativas do governo, Getúlio Vargas distribuiu seus ministérios, deixando o Ministério do Trabalho para o PTB, o Ministério da Fazenda e das Relações Exteriores, da Educação e Saúde para o PSB, e Viações e Obras Públicas para o PSP, e a Agricultura ficou a cargo dos seus opositores, que eram a UDN. Então, o retorno de Getúlio Vargas no poder representou uma retomada de uma política nacionalista e uma política intervencionista no Brasil. Então, foi apresentado o Plano Nacional de Reaparelhamento Econômico, que foi destinado a promover o desenvolvimento industrial e siderúrgico, petroquímico, energético e de transporte e de agricultura, mas Vargas também enfrentou o desafio de combater a inflação, né, e recorrendo para esse fim, empréstimo no exterior, mas recebendo uma proposta negativa dos Estados Unidos em termos de apoio. Então, frente a isso, uma das medidas tomadas do governo foi o aumento do imposto de renda em 15%. O governo de Getúlio Vargas também foi marcado pela criação da Petrobras, de 1953, da Eletrobras, de 1954, também estatais vinculadas ao setor energético, né? A principal estatal teria como objetivo controlar as atividades de pesquisa, localização, estudo e refino do petróleo no Brasil, e a segunda, que é a Eletrobras, seria responsável pela produção e distribuição de energia elétrica. Mas Vargas, naquele período, ele se colocava contra a exploração das riquezas brasileiras praticada por filiais das empresas dos Estados Unidos, que estavam aqui no momento instaladas. E por meio da atuação dessas filiais, boa parte do lucro conquistado era enviado para os Estados Unidos. Então, o governo varguista, ele foi marcado pela retomada da política trabalhista e que tinha a intenção de consolidar a autêntica democracia social e econômica diante do conturbado contexto político. João Goulart foi nomeado ministro do Trabalho, ele enfrentou diversas greves e defendeu o reajuste de 100% do salário mínimo, dando ao povo melhores condições de adquirir bens de consumo, ou seja, aumentar o poder de compra. E o que veio a ser aprovado no dia 1º de maio, o dia de 54, o dia do trabalhador, que até hoje nós comemoramos. Então, a criação de estatais e a política trabalhista do governo de Vargas, e esse claro viés nacionalista, provocaram insatisfação no setor da elite brasileira, que eram identificados com ideais liberalistas. Então, Carlos Lacerda, que foi um jornalista e integrante da UDN, ele se tornou um dos principais opositores do governo Vargas. Ele afirmava, o Carlos Lacerda, que o governo não estava empenhado a levar adiante a esquerdização, ou diz que o governo estava empenhado a levar adiante a esquerdização do país, que era alinhado a ideias de cunho comunista, e a corrupção política. A Lacerda dizia que Getúlio Vargas estava promovendo a esquerdização do país. Então, dia 5 de agosto de 1954, o Carlos Lacerda ele sofreu um atentado, e resultou na morte do Major Rubens Vaz. E nas investigações se descobriu que Gregório Fortunato,
que era chefe da Guarda Nacional de Getúlio Vargas, como o mentor desse atentado e que ocasionou a morte do Major Rubens Vaz. Então, esse acontecimento, junto com o aumento do salário mínimo, né, em maio do mesmo ano, foi suficiente para que os opositores de Vargas exigissem a sua renúncia. Então, Getúlio Vargas resolveu se retirar a própria vida, se suicidando no dia 24 de agosto de 1954, e ele difere um tiro no seu próprio coração. E antes disso, ele elaborou uma carta testamento, no qual relata sua derrocada diante aos grupos nacionais e internacionais, que para ele tinha desprezo à sua luta pelo povo, especialmente a sua luta com os mais humildes. Então, após a morte de Getúlio Vargas, um dos maiores partidos políticos do Brasil nos anos 1990, que era o PSN e o UDN, eles ensaiaram a criação de uma candidatura que unisse em torno de si partidos de centro e de direita, que eles queriam inviabilizar a eleição do presidente de feição radical, assim como na era Vargas. Então, esse intuito não conseguiu ir adiante, porque o PCD resolveu, em fevereiro de 1955, lançar uma candidatura própria, independente, que era a candidatura de Juscelino Kubitschek ao cargo de presidência da República. Juscelino Kubitschek foi eleito. Ele inicialmente, né, a indicação de Juscelino, ele sofreu, enfrentou muita oposição, porque ele era acusado de ter apoio de comunistas, né? Então a candidatura de Juscelino se fortalece com o apoio do PTB, que vai abrir mão de concorrer ao cargo de presidência para lançar João Goulart como candidato à vice-presidência. A vitória de Juscelino foi conhecido como golpe preventivo ou contragolpe, porque terminaram as eleições para presidente, a UDN procurou impugnar o resultado das eleições, afirmando que o referido candidato não havia conquistado os votos da maioria absoluta, que é 36 dos votos conquistados contra 30%, do seu opositor, que era o Juarez Távora. No entanto, por causa de um levante militar, os eleitos garantiram a posse do dia 31 de janeiro de 1956 do presidente eleito Juscelino Kubitschek. Vale lembrar que, na época, os candidatos a presidente e vice-presidente eram votados em separados. Se elegia o presidente e depois se elegia o vice-presidente. Não era uma chapa, como acontece hoje. E a gestão de Juscelino Kubitschek foi marcada por iniciativas de profundo desenvolvimento no Brasil, que incentivou o processo econômico, fortaleceu a industrialização do país, e ele tinha um slogan de 50 anos em 5. Ele prometia que o país ia superar definitivamente a condição agrária, tornando um país eminentemente urbano e industrial. E para isso, ele fez no mesmo ano, em 1956, ele fez lançou o Plano de Diretrizes e Bases Gerais do Plano Nacional de Desenvolvimento. O plano de reformas implementado por Juscelino, ele previu investimento em áreas estratégicas para o desenvolvimento econômico do Brasil, com especial atenção para os setores de infraestrutura e industrial. Então, com a maioria do Congresso Nacional, o presidente conseguiu garantir a aprovação do plano de metas. E por causa de várias conquistas realizadas por Juscelino Kubitschek, esse período do seu governo passou a ser chamado como Anos Dourados. Ele teve um aumento de 300% de pavimentação da estrada, o surgimento de novas indústrias, o crescimento de novas
de oferta de empregos, da elevação do produto interno bruto, da elevação do renda per capita, do reajuste anual do salário mínimo. Então, e também foi marcado pela criação de usinas siderúrgica e hidrelétrica, as Furnas e a hidrelétrica das Três Marias, a construção de rodovias que ligavam a regiões diversas, a ampliação da produção de petróleos e uma das grandes iniciativas do governo de Juscelino Kubitschek foi planejar e construir Brasília, que se tornou a nova sede do governo federal, que até então era localizado no Rio de Janeiro, no Palácio do Catete. Mas isso tudo foi feito com o empréstimo de origem internacional, né? E acabou mais tarde fazendo com que sofresse alguns problemas por causa desses empréstimos. A gente vai ver logo em seguida. Então, os sucessores, né, de Juscelino Kubitschek, eles receberam um país desenvolvido, com a economia de grande dimensão, mas ao mesmo tempo com alta inflação e com a dívida externa estratosférica. Então, apesar de apresentar melhores indicadores sociais, melhoria da expectativa de vida, redução da taxa de mortalidade infantil, a diminuição do analfabetismo, no campo econômico, tanto nos aspectos internos quanto externos, o Brasil estava numa situação muito fragilizada. Então, nesse sentido, a dívida externa dobrou o déficit da balança comercial e atingiu uma proporção que fez com que os credores internacionais perdessem a confiança no pagamento da dívida nos países. A trajetória política de Jânio Quadros, que foi o sucessor do Juscelino Kubitschek, foi marcada por uma rápida ascensão. Antes de se tornar presidente, ele atuou como vereador, deputado, prefeito e governador de São Paulo, e com promessa de defender os bons costumes e combater a corrupção, utilizando do lema varrer toda a sujeira da administração pública, conquistou a admiração e garantiu a sua eleição com 48% dos votos. Essa foi a maior votação até então recebida por um candidato à presidência no país. Jânio, ele tinha um estilo carismático, ele tinha um estilo populista, ele ganhou a simpatia e o apoio da classe média por seu discurso moralista e combatente da corrupção. Também teve apoio da elite por sua posição contra os sindicatos e ele era considerado um conservador por se colocar contra o comunismo e representava um governo com proposta revolucionária. Ou seja, ele postulava ações que inserissem o Brasil em uma etapa de progresso livre da inflação e por meio de uma democracia plena. Então, Jânio foi, então, o candidato à presidência pelo PTN, obtendo apoio pela UDN. Os demais candidatos foram Adhemar Barroso, general Henrique Lott, e uma vez eleito, Jânio Quadros assumiu a presidência da República no dia 31 de janeiro de 1961. Porém, ao assumir o governo, no aspecto econômico, Jânio Quadros foi marcado pelo descontrole da relação da dívida externa, ou seja, orientado pelo Fundo Nacional, Fundo Monetário Internacional, FMI, decretou o congelamento do salário, a restrição de créditos e a desvalorização da moeda brasileira, e tais iniciativas não foram capazes de combater a inflação tão crescente, mas impactou diretamente na vida da população brasileira. No campo político, ele teve que enfrentar a oposição de boa parte do Congresso Nacional Brasileiro, que colocou em risco a aprovação de suas propostas. Quanto à política externa, inicialmente ele defendeu uma política neutra em relação a tanto os países capitalistas, quanto os representados pelos Estados Unidos, quanto os socialistas representados pela União Soviética. Todavia, ele passou a ser visto com maus olhos pela elite, por segmentos militares pelos Estados Unidos,
pelo restabelecimento democrático da União Soviética. O Jânio também se comprometeu a aprimorar as condições de vida da maioria da população, mas logo passou a ser conhecido com sua postura autoritária. Então, diante a pressão de vários segmentos da sociedade brasileira, especialmente do setor dos conservadores, Jânio Quadros renunciou no dia 25 de agosto de 1961, e com esse ato ele imaginava que ele seria reduzido a um cargo por meio de apoio popular, o que não aconteceu. Então, o apoio desejado não aconteceu e a partir e ele acaba renunciando verdadeiramente o seu posto de presidente. Com a renúncia de João Goulart, ou Jânio Quadros, naturalmente o cargo deveria ser ocupado pelo vice-presidente, que era João Goulart, que naquele momento ele se encontrava na China, em missão diplomática, E aí os ministros da UDN se articularam para impedir a posse de João Goulart, O Exército, a Marinha, a Aeronáutica. Ele apoiou num discurso de segurança nacional, porque ele estava em visita a um país socialista. Em reação, o Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, lançou a campanha pela legalidade, Não deu certo, teve a aprovação de um sistema parlamentarista que foi uma condição para João Goulart assumir a presidência, mas com os poderes limitados, e a realização em novembro de 1961, o primeiro Congresso de Lavrador de Belo Horizonte reuniu 1.600 participantes, e eles procuravam que o João Goulart restabelecer um sistema presidencial. Em 1962, César Furtado foi nomeado para o Ministério Extraordinário para o Planejamento. Ele criou o plano trienal com a intenção de preservar as taxas de crescimento da economia brasileira e diminuir a inflação. No dia 13 de março de 1964, João Goulart, diante de tensões políticas, sociais e militares, participou do comício na Central do Brasil, de Rio de Janeiro, onde ele defendeu as reformas bases. No dia 19 de março de 1964, grupos da oposição ao governo de João Goulart, de origem conservadora, pessoas da classe média e da burguesia, organizaram manifestação contra as propostas de reforma de base. O referido evento foi nomeado como Marcha da Família com Deus pela Liberdade, agregando milhares de pessoas nas ruas de São Paulo. E no dia 30 de maio de 1964, João Goulart discursou para 2.000 sargentos no automóvel, no Clube do Rio de Janeiro. Ele afirmou que não admitiria um golpe dos grupos reacionários, mas no dia 31 de maio de 1964, tropas de Minas Gerais e São Paulo ocuparam as ruas e decretaram a deposição de João Goulart. Este saiu de Brasília e partiu para o Rio Grande do Sul, pensando em organizar uma resistência do golpe. Porém, não deu certo e deu início ao governo militar e à ditadura militar do Brasil. Então, provisoriamente, com a deposição de João Goulart, e com o aval dos militares,
o presidente do Congresso Nacional, que era o Ranieri Mazzilli, ele assumiu a presidência da República no dia 2 a 15 de abril de 1964. E uma vez deposto, todos os programas de mudanças propostos a João Goulart foram anulados a partir do dia 31 de maio de 1964, se estabeleceu no país uma ditadura sobre a liderança das Forças Armadas, com apoio de segmentos da sociedade civil, a exemplos da liderança da UDN. No dia 9 de abril de 1964, foi aprovado o Ato Institucional 1, que por meio dele deu-se a nomeação do general General Humberto de Alencar Castelo Branco, mais conhecido como Castelo Branco, para a presidência da República. Além disso, o Ato Institucional número 1 preservava as constituições federais e estaduais, estabelecia a eleição indireta para presidente e vice-presidente e garantia o direito do presidente a enviar ao Congresso Nacional propostas, e essas propostas, entre aspas, para mudança na Constituição brasileira de 1946, que determinava a promoção de investigações de combate a crimes contra o Estado, a ordem pública e poder dos comandantes maiores das Forças Armadas que assinaram o primeiro ato institucional de confiscar direitos políticos ou anular mandatos de vereadores ou deputados. O ato institucional de abril de 1964 dava início a um processo de busca pelo regime, pelo reconhecimento em todos os seus valores fundamentais. Aquele era mostrado pelos militares como um elo entre a democracia e a autoridade, uma vez que ele teria mantido a democracia representativa, pois as eleições de 1965 estariam garantidas. No dia 27 de outubro de 1965, foi estabelecido o Ato Institucional número 2, e por meio do qual foi criada a eleição indireta para presidentes, anulando os partidos políticos e modificando a composição do Supremo Tribunal Federal. Ao presidente foi dado o poder de ordenar estado de sítio de 180 dias, sem a necessidade de consultar o Congresso Nacional e de estabelecer o recesso deste, de exercer intervenção direta sobre os estados da federação e até de demitir funcionários. Os atos institucionais 3 e 4, a Constituição Federal foi reeditada, que em 1946, o ato institucional 3, por exemplo, determinou que as eleições para prefeitos e governadores deveriam acontecer de maneira indireta por questões de segurança nacional. Já o ato institucional número 4, ele convidou o Congresso Nacional por meio de sessão extraordinária para aprovar a nova Constituição Federal. Já no governo Costa e Silva, houve protesto de estudantes por meio da realização de comícios e passeata. Um destes momentos se deu no dia 28 de maio de 1968, quando os estudantes protestavam contra as eleições oferecidas no restaurante universitário de refeições oferecidas nos restaurantes universitários que eram de péssima qualidade e alto preço, lá nos Estados Unidos. E no embate entre estudante e polícia militar, o estudante Edson Luiz perdeu a vida aos 16 anos, vítima de disparos da polícia, e o corpo do estudante foi conduzido à Assembleia Legislativa, no qual aconteceu o velório, e estavam os primeiros vítimas da ditadura militar no Brasil. E a morte de Edson Luiz serviu de motivo para inúmeras passeatas nas capitais brasileiras e, por sua vez, foram reprimidas violentamente, suscitando a aversão de setores da classe média do Rio de Janeiro, e indignada, articulou a passeata dos 100 mil no dia 21 de junho de 1968. Então, diante desses acontecimentos de turbulência, no dia 13 de dezembro de 1968, o governo estabelece o ato institucional número 5, que é mais conhecido como AI-5, e por meio desse ato,
o presidente poderia suspender o Congresso Nacional, extinguir mandatos de vereadores, deputados, senadores e exercer intervenção direta sobre o município e estado da federação, dar demissões a juízes, suspender direitos políticos de qualquer cidadão por um período de 10 anos, elaborar e aprovar leis por meio de decretos, censurar manifestações de cunho artístico e cultural e na imprensa e suspender o habeas corpus e ordenar o estado de sítio. Esse ato foi o ato que ficou conhecido como o ato mais cruel da ditadura militar, porque foi dali que surgiu os diversos práticas de torturas e desaparecimento de pessoas contra o regime militar. Já o governo Médici, ele foi marcado pelo agravamento da perseguição aos opositores, né, que resultando dentro dos acontecimentos na morte de Carlos Lamarca e de Carlos Marighella, o respaldo no AI-5, Médici censura a empresa, evita que sejam vinculadas notícias negativas sobre o regime militar e a respeito das torturas, uma prática bastante utilizada pelos militares contra os opositores. Diante disso, tais informações passaram a circular de maneira clandestina. E para mascarar esse clima hostil imposto pelas iniciativas de repressão no governo de Médici, ele investiu em propagandas de apologia ao progresso do país, que foi proporcionado pelas medidas econômicas adotadas pelo governo, que foi conhecido milagre econômico, utilizando frases como Brasil, ame ou deixe, ou ninguém segura esse país. E essa estratégia adotada pelo governo alcançou seu ápice na Copa de 1970, que utilizou-se de uma propaganda de publicidade governamental que utilizava-se da frase "pra frente Brasil". Na verdade, muitos brasileiros e brasileiras foram presos, torturados, acusados de colocar em risco a segurança nacional. Alguns guardam traumas até hoje e outros perderam suas vidas ou estão desaparecidos até os dias de hoje. E por iniciativa das lideranças católicas vinculadas à teologia da libertação, foi elaborado um dossiê que reúne relatos e documentos sobre torturas praticadas nesse período. O mesmo foi transformado no livro Brasil Nunca Mais. E também no governo de Médici foram criados o Instituto Nacional de Colonização e de Reforma Agrária, o INCRA, o Plano de Integração Nacional, o PIS, e o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o MOBRAL. Já Ernesto Geisel, que foi eleito em disputa simbólica com Ulisses Guimarães e Barbosa Lima Sobrinho, foi o sucessor de Médici e assumiu a presidência da República de 15 de março de 74. Em seu governo surgiram os primeiros sinais de convencimento de uma necessidade de uma abertura política. Então, um desses sinais foi o crescimento do número de deputados e senadores eleitos no pleito de 1974 e a baixa dos números políticos ligados à Arena, que era o partido de apoio irrestrito ao regime militar. Em 1974, Figueiredo tomou posse, né? Figueiredo tomou posse, foi aprovado a lei da anistia, que era normas que perdoavam todos os crimes cometidos por pessoas ligadas à defesa do regime militar ou contra ele, exercendo para todos os crimes de atentados políticos e de sequestro. Com isso, muitos que se encontraram exilados pelo regime militar puderam retornar ao país. O processo de redemocratização do Brasil teve início a vinculação das diretas já, que foi um movimento de cunho civil realizado nos anos de 1983 e 1984, que defendia a convocação de eleição direta para presidente da República, e o referendo movimento reunia políticos intelectuais, pessoas antes perseguidas pelo regime militar, movimentos sociais, artistas e estudantes em comício realizado por várias capitais das grandes cidades brasileiras. Em 1984, Dante de Oliveira, o deputado federal do PMDB do Mato Grosso,
apresentou ao Congresso Nacional uma proposta de restabelecimento do direito de eleições diretas naquele mesmo ano, e essa emenda constitucional teve apoio de 80% da população brasileira e, conforme uma pesquisa realizada pelo IBOPE, e serviu de base para o surgimento do movimento Direta Já. Então, a votação da emenda Dante de Oliveira se deu no Congresso Nacional no dia 25 de abril de 1984, sem que a população pudesse acompanhar no interior do Planalto. Então, com receio de possíveis manifestações populares, o governo militar reforçou a segurança no entorno do Congresso Nacional, mobilizou tanques e homens armados, né? E, de certa forma, a emenda não tinha aprovação da Presidência da República e, na ocasião, tinha 366 deputados federais e 133 ausentes. A emenda foi aprovada por 320 votos contra 65 votos e 3 abstenção. E uma vez derrotada a proposta colocada em votação, sobrava a realização de eleição indireta pelo colégio eleitoral, cuja a disputa contaria com a participação de 2 candidatos, Paulo Maluf, do PDS, e de Tancredo Neves, do PMDB. Tancredo Neves foi eleito no dia 15 de março de 1985, ele participaria de uma solenidade de posse, mas um dia antes, sentindo profundas dores abdominais, teve que ser internado e acabou falecendo. Com o falecimento de Tancredo Neves, José Sarney assumiu a presidência do país. Ele afirmou que realizaria as propostas defendidas por Tancredo em 1985 e autorizou a realização de votação direta para a presidência. José Sarney encontrou um país mergulhado numa crise econômica, oriundo da ditadura militar, e teve que enfrentar obstáculos como alto índice de inflação, desemprego, miséria, e ele herdou, além disso, ele herdou os equívocos da gestão do regime militar, das dívidas externas e internas. Então, para fazer frente a esse problema, especialmente para controlar a inflação, o governo José Sarney estabeleceu o Plano Cruzado e também promulgou a nova Constituição, a Constituição vigente hoje, do dia 5 de outubro de 1988, e é hoje conhecido como Constituição Cidadão. E a primeira eleição direta após o regime militar no Brasil se deu em 1989. Praticamente 30 anos depois, a população brasileira pôde retornar às urnas e votar no sucessor de José Sarney, que acabou vencendo Fernando Collor de Mello. Então, Collor ascendeu à presidência da República através de discursos modernistas, ou seja, ele sempre tinha um foco no moderno, inovação político-social no Brasil, e era ainda mais forte dada a sua juventude. Então, ele tinha uma característica muito juvenil, que fazia com que as pessoas tivessem uma confiança muito grande. Ele se autotitulou nos Caçador dos Marajás. Sua aparição em público e seus discursos e seus posicionamentos sempre inflava o povo, principalmente contra a corrupção. Collor conseguiu passar para a população de ser um político que luta incessantemente contra a corrupção e por isso ficou conhecido como o Caçador de Marajás. Um dia após assumir a presidência da República, o presidente Fernando Collor de Mello, ele lançou o Plano Collor, e o mesmo se resumia no bloqueio das contas correntes e caderneta de poupanças por 18 meses e o congelamento dos preços dos salários, tomando de surpresa a população e gerando insatisfação muitos segmentos da sociedade.
Então, em nome da diminuição do tamanho do Estado, ele determinou a diminuição em massa de funcionários públicos e diversas outras iniciativas do governo fez com que ele fosse impeachmentado, dando o lugar à presidência para o seu sucessor e vice-presidente Itamar Franco. Itamar Franco escolheu Fernando Henrique Cardoso para o Ministério da Fazenda. Ele elaborou o Plano Real, que acaba sendo nossa moeda vigente hoje em dia. O plano de Fernando Henrique surtiu efeito positivo. Os brasileiros passaram a poder ter um poder maior de compra, os empresários passaram a se sentir economicamente mais seguros e a inflação passou a ser controlada. E por causa disso, ele conseguiu ser eleito o Fernando Henrique Cardoso foi eleito o próximo presidente do Brasil e nele ele passou por diversas crises, inclusive a crise do apagão, pela falta de energia elétrica. Em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva participou pelo cargo da disputa pelo cargo da presidência da República pela 4ª vez e derrotou José Sarney no segundo turno. Por seu engajamento nos movimentos populares, especialmente pela militância no movimento sindical e na criação do Partido de Trabalhadores, muitos brasileiros alimentavam boas expectativas em relação ao governo de esquerda que assumia a presidência pela primeira vez no país. Em termos diplomáticos, o país estabeleceu uma ruptura política com alinhamento automático aos Estados Unidos, colaborando com uma nova geografia comercial e imediatamente suspendeu a política de privatização iniciada por Fernando Henrique Cardoso em 1990. No governo Lula, uma parcela do controle do setor energético foi retomada pelo Ministério das Minas e Energia e a produção nacional de petróleo foi incrementada pela implantação de programas de compra de plataformas e navios construídos nacionalmente por iniciativa da Petrobras. Bolsa Família, Brasil Alfabetizado, Educação de Jovens e Adultos, Problema de Erradicação do Trabalho Infantil, Luz para Todos, Programa da Universidade para Todos, o ProUni, foram projetos elaborados e implementados para o governo Lula e que receberam significativo parcela do orçamento público federal. Sendo reconhecido pela retomada do desenvolvimento do Brasil, ele foi reeleito nas obras das eleições e em 1910, ele foi reeleito fazendo outro mandato e Lula encerrou o governo com aprovação superior a 80%. Em 2010, Dilma Rousseff foi indicada para o PT como candidatura à sucessão presidencial, conseguindo ser eleita e ela assumiu a presidência da República em 2011, tornando-se a primeira mulher a assumir o cargo de presidência no Brasil. O governo da Dilma representou uma continuidade no governo de Lula, continuou a permanência dos projetos sociais iniciados, Em termos de política externa e econômica, o país se aproximou da China e do Mercosul. Dentro de uma política de privatização, cedeu concessão para o aeroporto de Guarulhos, Viracopos e Juscelino Kubitschek. E em seus primeiros anos do governo, obteve considerável popularidade, mas no final do governo, especialmente por conta de obras em preparação da Copa do Mundo e os protestos por ocasiões realizados nas Copas das Confederações de 2013, Dilma conseguiu começar a enfrentar as primeiras resistências. Apesar disso, ela conseguiu sua nova reeleição em 2014, assumindo seu mandato em 2015, e nesse segundo mandato ela acabou sendo impeachmentada também, e acabando assim a era do PT no governo do Brasil, dando início com o seu vice José Sarney e hoje com o governo Bolsonaro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Boas provas e bons estudos. Até a próxima!